Ontem nós falamos sobre esse tema aqui, gerou bastante comentário por parte dos nossos ouvintes, que é o quê? As entidades médicas se manifestam contra a resolução que autoriza farmacêuticos a prescrever remédios diretamente aos consumidores. A medida foi publicada pelo Conselho Federal de Farmácia e só vale para os profissionais especializados na área clínica, porque eles também vão examinar, né, essas pessoas. Eles seriam autorizados a fazer avaliações físicas e interpretar exames para receitar medicamentos de tarja vermelha. Já a prescrição de remédios com retenção de receita e dos conhecidos como tarja preta continuaria a responsabilidade exclusiva dos médicos. O presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, ou a presidente, a Giovana Ranquetar, diz que é importante reconhecer os limites da atuação dos profissionais. O farmacêutico tem a obrigação de estabelecer o perfil farmacoterapêutico dos pacientes, ou seja, acompanhar o uso de medicamentos pelo paciente. Existem problemas da população que o farmacêutico pode sim atuar. Em outros momentos, nós podemos e devemos ser mais parceiros até do médico. Em comunicado, o Conselho Federal de Medicina afirmou que vai à justiça contra a medida prevista para entrar em vigor dentro de 30 dias. O Conselho Federal de Medicina classificou a norma como devaneio e ilegal e alertou para os riscos de levar pacientes à morte. É o mesmo que defende o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade. Eventualmente, a população não está tendo acesso aos médicos, isso é um problema do gestor que não está garantindo esse atendimento. Mas nós não podemos subverter essa política. Isso é um risco muito grande em termos de saúde pública, é um risco à segurança dos pacientes também. O último a se posicionar, desculpa, eu pulei para a próxima manchete. No fim do ano passado, a Justiça do Distrito Federal derrubou uma resolução que também previa prescrições por farmacêuticos. Tá, tem uma gotinha de Rivotril a mais aqui em mim, hein? Já tô pulando para a próxima manchete, tá vendo? Foi um farmacêutico que receitou? Não, não foi. Essa é uma boa discussão e uma discussão importante. Ontem ponderávamos aqui, mas já era no noticiário local, não era no noticiário nacional. E como isso impacta nacionalmente, é legal que a gente possa tratar disso, né? São posições muito diferentes. A do Conselho de Farmácia, e ontem eu pontuei o seguinte. A mim, provoca estranhamento que um Conselho Federal tenha o poder de dizer aquilo que os seus, né, no caso os farmacêuticos, vão fazer para além daquilo que está previsto inicialmente. E aí dei até um exemplo, que pode até soar esdrúxulo, mas só a título de... Um exemplo próximo é como se o Conselho dos Jornalistas dissesse que a partir de hoje a gente pode também advogar em alguns casos. Né? O próprio Conselho determinando o limite ou extrapolando os limites de atuação desses profissionais. Agora, me parece que representa um risco para a população, e nesse caso aqui eu fico com o Conselho de Medicina, um risco para as pessoas... se você está falando de um profissional que não tem o preparo exato para fazer uma avaliação clínica daquele paciente, de renovar uma receita, por exemplo. A gente falava da dificuldade das pessoas de irem ao sistema público de saúde, de conseguirem marcar uma consulta e só precisam daquele medicamento para continuar um tratamento. Sabe os tratamentos continuados? E é difícil. Você não consegue marcar a consulta, não consegue acesso ao médico e aí muitas vezes fica sem um remédio, que é de uso contínuo. É um perigo e é uma preocupação que a gente tem que ter. E é uma realidade do Brasil. Agora, em função dessa realidade, a gente vai ceder e colocar exatamente essa mesma população sob o risco de chegar numa farmácia, conseguir esse remédio sem um exame clínico que ateste que, de fato, esse tratamento precisa continuar, se não precisa regular essa dose, se não precisa mudar o medicamento. Né? A gente está falando de coisa séria, a gente está falando de saúde. Então, é um assunto delicado, precisa de mais tempo para aprofundar. Importante, porque tem uma parcela da população que fica na mão, dependendo de atendimento médico para conseguir tomar um remédio, por exemplo, de uso continuado. Mas, por outro lado, tem um risco que está posto às pessoas, né? Eu tô completamente com a Sheila nesse papo e tô vendo muita mensagem aqui de, mas e os erros médicos? Os médicos, claro que eles erram. Sim, eles têm de responder pelos erros. Tem que responder pelos erros. Agora, não é porque o mecânico consertou meu carro tudo errado que eu vou começar a deixar meu carro para consertar na padaria. Né? Ainda assim, o mecânico é mais indicado. E um ouvinte até escreveu uma mensagem engraçada assim, por que só eles acham que podem receitar? Só eles estudam? Eu respondi sim.
Para isso, São sim. eles que os fazem médicos, faculdade né, de você tá medicina, dizendo. né? Aham. Para fazer um Só diagnóstico, eles. para fazer o exame clínico, fazer um diagnóstico, receitar um remédio, são eles. Bom, São eles. Alguém pode até estudar, mas são eles que se formam, fazem a prova. Então, sim, a resposta é sim. eu ontem ponderei, eu sigo com essa opinião de que na vida real nem todo mundo tem acesso à medicina, acesso ao médico por WhatsApp, às consultas rápidas, né? Então tem muita gente que recebe o resultado do exame e fica com ele na mão aguardando o retorno. Então na vida real eu sei que a prática não é a ideal, não é o que a gente deveria viver, mas é uma espécie de remediar, aí com duplo sentido mesmo, tá? Uma situação que é tão complicada para muita gente, não só quem depende só da saúde pública, mas muitas pessoas que dependem de planos de saúde que não estão dando conta de atender todo mundo e baixaram muito a qualidade do atendimento, estão deixando muita gente na espera para conseguir acessar os médicos para consultas simples, essas de, por exemplo, estender uma receita médica. Então, na vida real, entendo que isso aqui talvez ajude algumas pessoas. O risco existe, é claro que existe, aí eu estou com vocês, mas tem gente que não tem acesso aos médicos de forma tão rápida assim. Não, sem dúvida. Essa é uma questão importante. Acho que essa discussão veio muito em função disso, né? Eu só fico pensando se a gente não começa a ceder a uma realidade que deveria ser diferente. Né? E fazer mudanças em função de uma realidade que é ruim para a população, em especial a população mais pobre. E aí você pune exatamente essas pessoas, já que elas não têm acesso a médico, então elas não vão ter a receita do médico mesmo. Coloca para que o farmacêutico possa receitar sem que essa pessoa passe pelo exame clínico, né? Mas é uma boa discussão, importante, e a realidade não pode ser ignorada. Mas acho que também não dá para ser tratado dessa maneira tão na canetada, com um conselho dizendo uma coisa, o outro dizendo outra, e quem vai ter a palavra final? Vai para o Supremo? Então. Primeira turma, Quer apostar? colegiado, plenário. Quer apostar? Né? O importante seria atacar a causa e não o sintoma. É. Remediar, como Mas está é acontecendo. verdade, Mas né? é isso mesmo.